Boa tarde, galera. Essa aula de hoje a gente vai entender como que funciona a parte de balanceamento de carga. Essa é a primeira aula de uma etapa de cluster, tá? A gente vai falar sobre cluster failover e sobre balanceamento de carga. São coisas distintas e nesse primeiro momento a gente começa com a parte de balanceamento de carga, tá? Então, só entendendo o nosso cenário, eu tenho esse servidor 01, tá? Com duas interfaces de redes configuradas. A interface de rede 2, rede 2, está um 10/8 com IP1, tá? E na interface de rede 1 está o 92168 1/24 com IP1, tá? Então eu tenho essas duas interfaces configuradas nessa máquina server 01. Esse cara aqui é meu controlador de domínio, eu tenho o AD instalado nele aqui, tá? Tem o servidor DNS. E minha segunda máquina que vai fazer parte desse cluster é a server 02, tá? Esse cara aqui eu tenho dois IPs configurados também. A rede 1 é o 92168, é 1/24 com IP2, e a rede 2 é um 10/8 com IP2, tá? Para cliente desse cluster, que a gente vai funcionar nesse cluster de balanceamento de carga, eu tenho um XPzão lá com IP 99, tá? Na minha rede interna, na classe 92168 1/24 com IP 99, aonde eu consigo pingar para server 01, tá? E server 02. Esses são os hosts que eu tenho configurado, tá? Então, o que é o balanceamento de carga? Esse server 01, tanto o server 02, ele tem o serviço de área de trabalho remota configurado, tá? Então, ora pode server 01 receber esse balanceamento, ora pode server 02. O que é o serviço de área de trabalho remota? O serviço que roda TCP 3389. O que eu vou fazer? Eu vou criar um host, tá? No meu DNS, que a gente vai ver isso mais na frente, para o meu cluster de balanceamento de carga. Quem vai receber a requisição do Windows XP na área de trabalho remota não vai ser server 01 nem vai ser server 02. Diretamente essa conexão não irá até eles. Essa conexão vai bater no cluster e ele quem vai distribuir para o host que tiver maior disponibilidade para processar essa requisição. Então, para configurar o meu cluster, eu vou na parte de gerenciamento de servidores e vou habilitar o recurso de balanceamento de carga, tá? Então ele está coletando os dados aqui. Vamos em recurso para que eu possa habilitar o serviço, tá? Não é necessário habilitar todos os recursos do cluster, tá? Porque o cluster eu posso fazer tanto ele failover como balanceamento de carga. Neste primeiro cenário, eu vou fazer o cluster de balanceamento de carga, tá? No segundo cenário, que vai ser a parte 2 dessa aula, eu vou fazer o cluster failover, onde vai ter que ter um storage. É um pouco mais complexo, até porque essa aula vai ser dividida em dois pedaços, tá? Então eu vou aqui em recursos do meu servidor. Ele já tem alguns recursos instalados, porque como eu falei, esse cara é um controlador de domínio. Vou em adicionar recursos e escolho aqui balanceamento de carga de rede. Mais na frente a gente vai escolher esse carinha aqui de cluster failover, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Eu não tenho muito o que configurar agora, é só instalar o serviço. Enquanto isso eu vou instalando também no server 02. Eu preciso instalar o balanceamento de carga em todos os nós que vão fazer parte desse cluster, tá? Então eu vou habilitar o balanceamento de carga aqui também. Esperar ele terminar e partir para a configuração. Um detalhe interessante da configuração é o seguinte: eu não preciso fazer a configuração nos dois clusters, tá? Nos dois nós do cluster.
O server 02 ele é um servidor membro desse domínio. Ele não é um controlador de domínio. Ele não controla esse domínio que está criado em server 01. Ele é apenas mais uma máquina no domínio. Então eu adicionei esse cara também no meu domínio, que o server 01 controla, e posteriormente eu vou precisar desse server 03 quando estivermos fazendo a parte de cluster failover, tá? Então agora eu já tenho o serviço de balanceamento instalado nas duas máquinas, tá? Vou para server 01 agora e vou começar o processo de instalação. Eu venho em iniciar, ferramentas administrativas. Quando eu instalei o serviço, ele criou esse snipinho aí de gerenciamento e balanceamento de carga. Outra coisa bacana que esse cara faz na hora da configuração é o seguinte: se eu vier na minha interface de rede, que vai fazer parte do cluster, no meu caso é a rede 01, por exemplo, se eu vier nas propriedades do TCP/IP, ele vai ter criado esse novo módulo aí para balanceamento de carga. Ah, Denis, eu preciso habilitar esse módulo agora? Não. Eu posso deixar esse módulo desabilitado, porque quando eu for ingressar essa máquina para ser um nó do meu cluster, esse módulo de balanceamento de carga já vai ser automaticamente setado, tá? Então vamos lá no sniping de balanceamento de carga e vamos começar a criar um novo cluster, tá? Nessa parte de baixo aqui, ele vai mostrar tipo um log em tempo real do que está acontecendo durante a criação do cluster. Aqui nesse lado esquerdo vão estar os meus clusters propriamente dito. Eu posso ter mais de um cluster na máquina, depois a gente vai ver sobre isso. E no meu lado direito eu vou ter informações sobre os clusters que fazem, sobre os nós que fazem parte desse cluster, o status desses nós. A gente vai ver isso mais na frente. Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro partir para o DNS, tá? Eu quero montar no meu DNS um registro, um host, tá? Na pesquisa direta, que vai ser remoto.dendron.net, que é o meu domínio, tá? Então vamos lá. Remoto.dendron.net é o nome do host. O IP, esse é o IP virtual que eu vou colocar no meu cluster, tá? É o IP que vai receber a demanda para que a requisição do cliente caia direto no cluster e não no nó do cluster. Então eu quero colocar o IP 192.168.0.200, por exemplo, tá? Eu quero que o IP remoto.dendron.net e o registro remoto.dendron.net aponte para esse IP, que é o IP que eu vou colocar lá no meu cluster. Feito isso, o registro DNS está adicionado. Eu posso partir agora para a configuração do cluster, tá? Botão direito lá na raiz principal do snipin, novo cluster. Ele vai perguntar: Denis, quais são os nós que vão fazer parte desse cluster? O primeiro nó que eu quero é server 01, tá? Então, ao conectar-se a server 01, ele vai dizer: opa, server 01 tem duas interfaces. Qual é a interface que tu queres fazer o balanceamento? No meu caso, eu vou escolher a interface rede 1, que tem o IP 92.168.0.1. Clique em avançar, ele vai me perguntar a prioridade desse nó. Essa prioridade é exclusiva para cada nó do cluster. Eu posso manter a prioridade 1, no outro nó a prioridade 1 vai estar não vai estar mais disponível, eu vou escolher prioridade 2. E aqui ele vai perguntar: velho, qual que é o IP que tu vai querer que esse cluster responda? Então eu vou adicionar lá aquele IP do DNS que eu acabei de criar, o 92.168.0.200, tá? Feito isso, eu já estou com o IP virtual configurado para o meu cluster. Se eu quiser fazer um teste, eu vou aqui na minha máquina XP, tá? E vou deixar um ping pingando para esse cara, o 92.168.0.200, tá? Você vê que ele é um IP virtual que ainda não está disponível na rede. Eu vou manter esse ping aqui. Quando eu levantar o cluster, eu volto para cá, tá? Coloco em avançar. Ele vai me perguntar: velho, tem algum nome que responda por esse IP? Tem, aquele nomezinho que eu criei lá no DNS, remoto.dendron.net, tá?
Aqui ele vai pedir qual o modo de operação de cluster. Nesse modo eu vou botar sempre multicast. Se você quiser se aprofundar sobre como é o modo de operação unicast, como é o modo de operação multicast com GMP, dá uma pesquisada nisso, mas nesse cenário a gente vai manter, tá, sobre o multicast. Aqui é o pulo do gato. Ele vai me perguntar: ô Denis, qual que é o intervalo, as portas que tu queres conectar? Eu sei que o serviço de terminal server roda na 3389, tá? Então eu posso colocar aqui 3389 e ele só vai fazer o balanceamento nesse cara. Ah, meu serviço agora não é mais um terminal server, meu serviço é um HTTP. Então eu vou lá, jogo a 80, ele vai fazer o balanceamento para esse cara, tá? Então eu não vou manipular isso, não vou mexer nisso, eu vou manter todas as portas mesmo, já que é só uma videoaula experimental para que façamos os testes e conheçamos melhor as configurações de cluster. Vou dar em concluir, ele vai começar a montar meu cluster. Veja lá que o status do server 01 está pendente. O que está acontecendo? Todas as configurações de cluster estão sendo feitas na placa de rede 1 do server 01. Quando essa plaquinha aqui receber todas as configurações, o status vai mudar para convergido. O que é esse status convergido? Convergido é: o meu nó está ativo no meu cluster. Eu posso receber informações, demandas desse cara, tá? Então está convergido, o nó 1 está funcionando. Vamos lá no XP agora. O ping já está ativo. Então o endereço virtual do meu cluster já está ok. Sendo que um cluster não vai ser um cluster se eu colocar apenas o nó. O que eu vou fazer agora? Adicionar o server 02, tá? Botão direito, adicionar o host ao cluster, tá? E vamos lá agora, server 02. Boto conectar-se. Ele vai tentar localizar pelo meu DNS quem danado é server 02 dessa rede. Feito essa conexão, ele vai pedir uma autenticação para que eu possa validar o acesso às placas de rede de server 02, tá? Vou escolher a placa de rede que está na mesma classe que a primeira rede do meu cluster. Vejam lá, ó, que a prioridade do nó A1 já foi usada pelo server 01, agora eu só tenho a prioridade 2. Aqui, ó, eu não configuro mais o endereço virtual, porque o endereço virtual que estamos usando vai ser esse 92.168.0.200. Eu estou adicionando um nó a esse endereço virtual. Vou botar concluir, tá? Ele vai tentar convergir até a máquina server 02, aquela mesma configuração ele está fazendo. Então, feito essa convergência, eu já tenho os dois nós baseados, servindo, ouvindo requisições do cluster. Quando ele terminar de convergir, o que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina Windows XP, vou fazer uma comunicação de área de trabalho remota. Vou fazer uma... Isso aqui é lag da máquina virtual mesmo. Meu host, minha máquina física não é das melhores do mundo, não, tá? Então eu tenho os dois hosts convergidos. O que eu vou fazer agora? Vou lá no meu Windows XP e vou fazer alguns testes. Primeiro teste, eu vou me comunicar com remoto.dendro.net, tá? Vamos ver se essa conexão cai em algum servidor desse. No servidor que o cluster balancear para cair essa conexão, o que eu vou fazer? Eu vou matar esse nó depois. No meu caso aqui, ele mandou para server 02. Ó. Tá vendo aqui, server 02? Então essa requisição caiu em server 02. Eu posso autenticar aqui server 02, tá? O meu cluster balanceou essa requisição para server 02. O que eu vou fazer agora? Vamos supor o seguinte. Vamos supor que meu nó server 02 queimou, por exemplo, tá? Então vamos simular uma quebra aqui. Eu vou
parar o serviço de cluster no nó Server 02. Imediatamente vou voltar lá no Windows XP e vou fazer uma mesma conexão desculpa, de área de trabalho remota para o cluster. Eu não estou selecionando o nó Server 01, tá? Se o balanceamento estiver funcionando corretamente, quem vai me entregar essa demanda agora de Server 0 de área de trabalho remota vai ser o nó Server 01, tá? Então o meu cluster Server 02 está parado. Ele está passando por parâmetro esse usuário aqui, mas não quer dizer que eu vou logar em Server 02. Isso é o usuário que ficou em cache daquela primeira conexão. Quando eu vim aqui, eu vou ter que estar logado em Server 01, porque o meu host lá... a prova que eu estou em Server 01 é o seguinte. Aqui eu estou passando por parâmetro o servidor Server 01. No meu caso aqui, eu tenho que trocar de usuário, colocar meu domínio, tá? E logar com Server 01, tá? Quando eu fizer essa autenticação bate e o cluster entrega o meu balanceamento para o único host que está ativo na rede, que ele até mantém já aquela telinha que está aberta no Server 01. Ah, Denis, beleza, o cluster, o nó voltou, não tem estresse, velho. Pela área de trabalho remota mesmo eu posso terminar isso. Vou lá iniciar, ele vai fazer o trabalho para convergir novamente com Server 02. Estando convergido, ele passa a responder requisições desse cluster, tá? Então, eu preciso agora de um outro host, um outro nó no cluster, não tem problema. Vamos supor que aquele Server 03 que eu mostrei lá quando eu estava mostrando o AD fosse fazer parte desse nó. Adiciono o host, Server 03, seleciono a interface, parto para o abraço, não tem problema, tá? Então, está convergido, Server 02 já está trabalhando novamente no meu cluster, tá? Então, se eu fizer a requisição de novo, lá no meu XP, ele vai mandar para o parâmetro o domínio, né, que ficou em cache dessa última autenticação. Então, eu vou botar lá para ele conectar de novo. Ele vai ver qual é o nó que tem maior disponibilidade para executar essa requisição. Ele vai lá e executa sem problema nenhum, tá? Então, o cluster é isso aí. Não tem maiores configurações. Eu quero fazer um cluster de banco de dados. Faz. Quero fazer um cluster de alta disponibilidade, de balanceamento de carga de um IS, de uma porta 80. Faz. Então, é bom treinar, porque só no visual assim não fica tão simples fazer isso, tá? Mas quanto mais treino, mais fácil fica a autenticação, a execução desse cara, tá? Então aqui meu cluster balanceou para o Server 01, tá? Então eu venho autenticar com esse cara, faço a autenticação do balanceamento de carga, vai aparecer aquela telinha lá do... Eu autentiquei no domínio Server 02, né? Porque agora Server 02 faz parte desse domínio, então eu autentiquei nesse cara. Se eu vier aqui em Server 02, tá? Foi bom ter caído em Server 02, e eu manipular lá a parte de gerenciamento de balanceamento de carga e rede, ele vai já ter toda a configuração do balanceamento de carga do cluster para Server 02, tá? Então a aula é isso aí, pratiquem para não esquecer.